Então, Cacá, vamos começando? Vamos. Vamos. É, amigas e amigos, antes de mais nada, assim, falar desse tema e dentro desse momento, eu acho, e a Raquel também com certeza, né? Eu acho assim de grande importância, imprescindível, né? Porque são temas que apresentam caminhos para a gente se conhecer melhor, né? Sim. E aí eu começo então fazendo uma apresentação. É, Apresento você, Raquel, para Pode quem não ser? te conhece. Vamos, vai, vamos lá. Me apresenta, Cacá. Pessoal, para quem não conhece a Raquel Kleinubin, bom, a Raquel, ela trabalha na área de comunicação, coordena, né, a Nova Multicomunicação há mais de 20 anos, né? E além disso, desenvolveu toda uma especialidade assim nessa questão do autoconhecimento, do trabalho com pessoas, né, e também no mundo corporativo, tendo como uma das ferramentas o Enneagrama, que é a qual nós vamos falar daqui a pouco, né, já há mais de 8 anos. Né, tem uma caminhada aí com alguns dos grandes mestres, assim, dessa arte, né? Quem quiser conhecer mais, assim, no próprio Instagram dela tem algumas entrevistas com alguns desses grandes mestres, né? Dessa área. E é, é uma é uma honra mesmo, assim, né? Além de ser imprescindível, né? É uma honra realmente a gente poder estar partilhando, porque nós partilhamos tanto entre nós, né? Essas ressonâncias, consonâncias, sinergias que tem entre essa sabedoria milenar, né, e aquela que eu trago, que faz tempo já que a gente está comentando de partilhar com mais gente, né, com mais pessoas. Chegou o momento. Chegou o momento, né? Então, pessoal, minha vez, Cacá. É sua vez. Então, obrigada pela apresentação, né? O Cacá, então vou apresentar o Cacá, né? Além de sermos companheiros, né, Cacá, de jornada, somos também parceiros de estudo, né? De busca. E realmente a gente faz muitas reflexões, muitas trocas, né? E a gente tem um encantamento com relação à sinergia que existe entre a filosofia tupi-guarani e o enneagrama. E a É, complementariedade, né, Cacá, é muito encantadora e a gente tem somado, né, e crescido, né, acho que ambos, assim, se é que, né, posso sim, dizer isso de você, né, Cacá, com certeza. mas tem sido maravilhoso. E aí chegamos à conclusão que seria muito legal fazer essa troca, falar um pouco para quem se interessa nesse cruzamento aí. E então vou falar do Cacá. O Cacá Verá, ele é um estudioso, um pesquisador e também um terapeuta, né? Ele trabalha há mais de 30 anos a partir da busca do conhecimento profundo da sabedoria ancestral tupi-guarani e outras sabedorias ancestrais também que ele se especializou, tanto em vivência, em imersão nessas sabedorias, quanto em estudos, né? Dentro da psicologia também, dentro da antropologia. E com isso ele produziu aí uma obra e muito conhecimento a respeito dessa sabedoria, né? E uma cartografia de como é que essa sabedoria entende, né? O que é o ser humano, o que é a consciência, o que é e o que isso pode trazer, gerar de desenvolvimento para a humanidade, para as pessoas. E a partir desse conhecimento, ele desenvolve um trabalho com grupos, com pessoas, há muitos anos, né, Cacá? Imersões, Sim. cursos, enfim, livros e mais livros,
que trazem esse conhecimento. Então, esse é o Cacá Verá, que eu admiro muito, que é o amor, meu amor. Gratidão. Muito bem. Então, rasgadas as sedas, vamos trabalhar, Cacá. Então, o objetivo, gente, dessa live é que a gente possa trocar um pouquinho sobre essas sinergias, né? E falar um pouco sobre o que, afinal, para que serve, né? Conhecer o Eneagrama, para que serve conhecer as sabedorias ancestrais, né? Nesse aspecto que a gente traz, né? Então, eu acho que um dos pontos que a gente poderia começar a falar, Cacá, é sobre são muitas similaridades, muitos entendimentos que provêm de um mesmo olhar. Mas eu acho que vou trazer aqui tá, Cacá? Um deles seria um entendimento que tanto o Eneagrama quanto a sabedoria ancestral, Tupi-Guarani, tem de que nós provemos de uma fonte una, né? Do uno, do grande mistério, do incomensurável, né, Cacá? É a mesma visão desse uno, que no Eneagrama é o símbolo do círculo, né? É de onde tudo provém. Sim. Sim, né? Esse é um ponto essencial e acho que é o mais fundamental em comum, né? Para aqueles que já me conhecem e para aqueles que não me conhecem, né? Assim, a tradição tupi, a antiga tradição tupi, o ponto mais alto de registro dessa sabedoria tupi tem aproximadamente de 3 a 5 mil anos, que é mais ou menos a mesma época assim da sabedoria do Eneagrama, né? Que a Raquel vai falar melhor depois. E além dessa base comum, desse fundamento comum, de que toda a vida desdobra do divino mistério, né? Como a gente diz na nossa linguagem, né? Que é o Uno, né? Tem outros princípios assim que fazem dessas duas tradições assim complementares no sentido de oferecer ferramentas para o nosso desenvolvimento pessoal, né, Raquel? Para o autoconhecimento, né? O outro aspecto você vai chamar aí de lei do três, né? E nós chamamos na tradição tupi, né, de também o princípio dos três mundos, né? De que toda essa unidade ela se desdobra, né, se manifesta numa diversidade a partir de uma extensão que nós chamamos de mundo do alto, mundo do meio, mundo de baixo, que por trás dessa metáfora de mundo do alto, mundo do meio, mundo de baixo, está se referindo a diferentes planos e dimensões, né, da existência da vida, né? Eu acho que esse ponto do 3 é o segundo ponto em comum, né? Sim. Fundamental. E essa questão da lei do 3, que no Eneagrama ela é representada pelo triângulo, né? Ela também, além da sabedoria tupi, nós podemos ver que nas grandes sabedorias, como nas religiões, ela está presente em praticamente todas, né? Que a gente estuda, enfim, que a gente tem conhecimento, né? Sempre existe uma trindade, sempre existe um triângulo, né? A lei do 3 presente, né? Então o Eneagrama traz isso em diversos momentos, né? Quando a gente estuda profundamente o símbolo e a lógica dessa sabedoria, e é muito bonito, né? Ver como é correspondente na sabedoria tupi os três mundos, que são 3 círculos, né, Cacá? E aqui a gente tem um triângulo, só muda o desenho, mas a lei e a lógica é a mesma. E tem uma questão, Cacá, que eu queria passar para você falar, que é um aspecto que inclusive a gente deu o nome dessa live, que fala sobre os 2 irmãos, né? E talvez essa seja a questão mais interessante
que tem mais conexão entre essas duas linhas, essas duas sabedorias, que nos fala sobre dentro de nós, né, a existência de dois aspectos que, ao mesmo tempo, pessoal, que sempre é a mesma coisa, sempre é uno, né? Em nós não somos duas pessoas, mas há dois aspectos em nós que o Enneagrama estuda e nos ajuda a desdobrar e entender, e que a sabedoria ancestral também fala, e fala com uma linda metáfora. Cacá, você pode falar para nós o que é? Sim, né? Uma das coisas mais impressionantes, né, que tem realmente também é esse aspecto. Na tradição tupi, existe dois arquétipos ancestrais, né, da metáfora da jornada humana, né, que nós chamamos de o irmão mais novo e o irmão mais velho. O irmão mais novo corresponde àquilo que na psicologia vai se chamar de ego ou personalidade, né? E o irmão mais velho corresponde àquilo que também na psicologia vamos chamar de psique ou alma. Mas o que é mais interessante disso, Raquel, é que desde tempos imemoriais existem inúmeras histórias, fábulas, histórias de transmissão oral, de ensinamentos que vêm assim realmente de muito tempo, onde esses dois irmãos, essas metáforas ou esses arquétipos, né, de essência e da personalidade, né, o irmão mais velho e o irmão mais novo aparecem aqui por esses lados da América do Sul para poder disciplinar, para poder orientar a pessoa, né, as pessoas, nós, no sentido da necessidade de equilibrar esses dois aspectos. Mas o que eu quero dizer também, para passar para você, é que esta ciência dessas duas metades, se você for ver na antropologia, né, as metades sazonais, todas as culturas indígenas da América do Sul falam dessas metades sazonais, dessas metades que vão formando o ponto de desafio para a evolução do ser humano, né? Todas as culturas. Na cultura tapuia, né, que é a minha de origem, vai falar de Okmie e Katamie, né? Na cultura tupi, fala Anderikei e Andervusul. Mas você vai ver também esses dois irmãos na cultura Chavante, na cultura Caigangue, na cultura Munduruku. Ou seja, eu realmente reconheci, depois de andar em muitas aldeias, né, que trata-se realmente de um arquétipo vivo, assim, né, de nós enquanto humano, né? E aí minha surpresa quando também eu vi que no Enneagrama, né, se focaliza, né, também esses dois arquétipos, claro, né, dentro de toda a sabedoria que o Enneagrama traz, né? E o Enneagrama, ele nos possibilita entender que esses dois irmãos, né, que o irmão mais novo, que a gente tem um entendimento, se nós formos analisar a metáfora, seria até legal, Cacá, se você trouxesse alguma das historinhas, assim, do irmão mais novo e do irmão mais velho. Ele sempre é aquele que ele não é ruim, ele não é mau, ele não é alguém que tem que ser eliminado, ele não é o nosso inimigo. É um irmão mais novo. Ele é querido, ele é amado, só que ele, tadinho, ele é bobinho, ele é muito imaturo, ele faz besteira, né? Se a gente fosse fazer uma historinha, é aquele que, sabe, ele tem que viver ainda, tem que aprender o que realmente faz sentido, o que realmente importa. E no Enneagrama, a gente parte da busca, do entendimento exatamente do irmão mais novo. É nesse ponto que o Enneagrama começa o seu trabalho. E eu diria que é nesse ponto que o Enneagrama também muito se perde, né? Quando você apenas focaliza toda a tua atenção como se a verdade fosse esse irmão mais novo, que é apenas um aspecto nosso.
né? E que é um aspecto que, sem dúvida, tem que se desenvolver, tem que crescer, tem que aprender, né? E aí, muitas vezes também no Enneagrama não se dá o valor e não se trabalha a partir do modelo do irmão mais velho, que é aquele que realmente tem a sabedoria, aquele que pode nos ensinar, nos auxiliar, nos orientar, nos aconselhar. O irmão mais velho é o arquétipo do sábio, né? Dentro do Enneagrama, o irmão mais velho representa a essência e o irmão mais novo representa a personalidade. Sim, sim. Olha, tem inúmeras histórias indígenas sobre esses dois irmãos. E todas elas vão em acordo com o que você disse, que é revelar não que é o bem e o mal, não que um deve se opor a outro, um deve morrer para o outro viver. Não é nada disso. As histórias, elas falam muito, muito do desafio dos dois andarem juntos, né? Eu vou contar rapidamente uma historinha deles, né? Uma história ancestral, tá? Nessa história, são várias, mas essa que eu vou contar, esses dois irmãos, eles moram no mundo do alto, que é chamado de o mundo verdadeiro, né? O mundo de verdade, né? O mundo verdadeiro, né? A tradução literal é o mundo verdadeiro. E num determinado dia, o irmão mais novo, por curiosidade, sai à caça de um tatu. Então ele é movido pela curiosidade, pelo ímpeto, pelo impulso. Esse tatu representa essa impulsividade, que depois a gente vai falar melhor dela, né? Ele sai, e o irmão mais velho, o tatu some no céu, e o irmão mais velho vai atrás do irmão mais novo para cuidar do irmão mais novo, né? Para evitar com que ele se perca. Mas também o irmão mais velho quer saber se vão conseguir ou não pegar esse tatu. E esse tatu faz um buraco no céu e atravessa o céu e vem até o mundo de baixo. O irmão mais novo desce pelo buraco e chega no mundo de baixo, atrás do bendito tatu. E o irmão mais velho desce na sequência, atrás do irmão mais novo, atrás do tatu. Os dois acabam se demorando nesse mundo de baixo, o tatu acaba se escondendo, e o irmão mais novo acha esse mundo de baixo tão fascinante que ele vai ficando. E o irmão mais velho também acha esse mundo de baixo muito fascinante, que é o mundo onde nós vivemos hoje. E nisso o tempo vai passando, o irmão mais velho diz o seguinte: está na hora de voltar para casa. E o irmão mais novo é turrão. Ele fala: não, eu não vou enquanto eu não pegar esse tatu. Então o irmão mais velho volta sozinho para casa. Na volta, como já entardeceu, o lugar por onde eles desceram está forrado por uma grande teia de aranha no caminho, porque no caminho por onde eles desceram tinha uma caverna, e essa caverna estava numa teia de aranha, mas é uma teia de aranha que não quebra, uma teia de aranha poderosa, de uma deusa, de uma divindade, né, que é chamada de Ahu-Tedewá. E essa aranha, a mãe, a divindade, ela não deixa passar por conta do ciclo, do tempo ali. Então, o irmão mais velho fala: mas dona Aranha, eu preciso voltar para casa. Aí a aranha diz: você não pode arrebentar aqui, só se você passar por aquele buraquinho que é o centro da teia. O irmão mais velho, como ele sabe a sua origem, e como ele sabe de onde ele veio, ele tem o poder, a capacidade de criar qualquer coisa, ele então pensa, mentaliza e cria, e se imagina como um colibri. E aí ele se transforma no colibri e passa por esse espaço pequeno para voltar à sua dimensão, o mundo verdadeiro. Só que o irmão mais novo fica para trás, se perde no caminho e esquece de onde veio. Quando o irmão mais velho chega lá em cima, o pai, o grande espírito, fala:
vai buscar teu irmão. Ele se perdeu. Aí o irmão mais velho volta pelo buraco do tatu, desce, vai até o lugar onde o irmão mais novo se perdeu e se apresenta para ele. Só que havia passado tanto tempo que o irmão mais novo não reconhecia mais o irmão mais velho, que apareceu para ele na forma de um beija-flor. E o beija-flor tenta falar com o irmão mais novo e não consegue. Então o beija-flor, desanimado, vai até a aranha e pede ajuda para a aranha, né, para fazer com que o irmão mais novo retorne. Aí a aranha diz para ele: olha, eu não posso ajudar, mas o meu pai aqui pode, que é o Ayangá. O Ayangá é uma divindade que cuida da floresta, né, representado por um grande ancião, e ele vai até o Ayangá, o irmão mais velho, conta toda a história para o Ayangá, e o Ayangá fala assim: só tem um jeito dele voltar, é porque aqui no mundo de baixo, ele tem que derreter, ele se preencheu, ficando muito tempo aqui, né, de uma grande casca grossa. Então tem que soprar para derreter essa casca. Então a Rutedewa, ele sopra. E quando ele sopra, o irmão mais novo vai envelhecendo. Quando ele envelhece, vai derretendo a casca, ele consegue, depois de todo esse sopro do Arrutedewa, ver quem ele era, né? E então o irmão mais velho olha para ele e diz: está vendo? Nós somos irmãos, venha. E então o irmão mais novo acompanha. E o irmão mais velho ensina o irmão mais novo a se transformar num beija-flor também. E os dois se transformam num beija-flor e passam por aquele espaço da teia de aranha e voltam para o mundo do alto. Bom, essa história ela continua, mas ela é uma metáfora, né? Onde o irmão mais novo representa o esquecimento do seu mundo de origem, do seu lugar de origem, né? E o tatu representa o impulso que leva ele a querer, ao mesmo tempo, conhecer as coisas do mundo de fora, as coisas das outras dimensões, desvendar também, né, o mundo chamado mundo de baixo, que é o mundo material. Então essa história é bem metafórica, é uma das histórias dos dois irmãos. E tem várias mensagens, mas uma delas é que um não é o bem nem o outro é o mal, mas um se apoia no outro para cumprir um papel, cumprir uma tarefa, né? Muito bom, Cacá. Que linda, né? É linda porque ela é exatamente a metáfora do que é o trabalho que o Eneagrama faz, né? E eu tenho uma questão para você, Raquel. Fala. Então, na tradição tupi, né, por exemplo, essa história é uma história milenar, né? E os fundamentos, né, dessa tradição, como eu falei, começaram aí entre 3 e 5 mil anos. E no Eneagrama, né, onde começa, né, de onde vem assim o Eneagrama? Quais os princípios dele? Cacá, o Eneagrama, a gente não tem a data exata, né? Não tem um surgimento, um nascimento, uma criação do Eneagrama. Mas se sabe, né, pelas pesquisas, pelos estudos, que a gente tem registros dele lá na época de Alexandria, né? Na época de Alexandre, quando ele criou aquele lugar, aquela cidade, onde ele desejava, ele sonhava que fosse o centro do conhecimento do mundo. E para lá se dirigiram muitos sábios e naquela época as sabedorias incluíam ciência, religião, tradições, tudo era uma coisa só, né? A divisão que aconteceu entre ciência, tradição, arte e religião veio na época bem moderna, né? Bem posterior. E aí, para lá foram muitos sábios, inclusive muitos matemáticos.
E se sabe que ali, né, ali existem registros do surgimento do Eneagrama. Pitágoras talvez seja um dos filósofos, né, que nós temos como referência, que talvez seja o primeiro a utilizar o Eneagrama, né? Ele tem várias referências, né, dos elementos. O Pitágoras era um grande sábio, né, Cacá? A gente às Sim. vezes não faz ideia, mas se a gente estudar a história de Pitágoras, nós lembramos de Pitágoras como o pai da matemática. Mas ele era um homem que ele ensinava o autodesenvolvimento, ele ensinava as pessoas como se tornar seres humanos íntegros, completos, se desenvolverem, né? Então ele era considerado um grande mestre, um grande sábio. E os discípulos dele trabalhavam o autoconhecimento. E ele utilizava, ele ensinava dentro do seu templo com pilares que representavam as grandes virtudes, as 9 virtudes que estão presentes no Eneagrama. Então a gente já tem desde ali, né, registros. Se nós formos estudar mais atrás, muito anterior, né, lá na sabedoria do Egito, nós vamos encontrar nos conhecimentos herméticos de Hermes Trismegisto, muitas bases do que hoje a gente encontra, né, do que a gente consegue localizar no Eneagrama. Então, não se sabe de onde, mas é muito antigo, né? Pitágoras viveu mais ou menos no ano 500 a.C., né? Uhum. E aí vem os sumérios, aí vem os padres do deserto, que depois, bem depois, né, depois de Cristo, começaram a aperfeiçoar, a utilizar essas sabedorias, e eles detectaram os pecados, né? Aquela que a gente já conhece bastante, né? Os pecados capitais, que na verdade eram 9, depois isso foi modificado pela igreja, que também é o uso do Eneagrama, né? Evagrio é um nome muito famoso entre esses sábios do deserto, que se chamava de padres, mas na verdade eram os terapeutas do deserto. Tinham madres e padres do deserto. E eles aperfeiçoaram o entendimento das paixões humanas, das limitações, que representavam o quê? O oposto das virtudes. Então, haviam as grandes virtudes e as grandes paixões. O que eles detectaram? Que os seres humanos têm todas elas em si, mas e aí vem uma chave do Eneagrama, que cada um de nós tem uma tendência de estacionar e de repetir um tipo de paixão e um tipo de virtude principal. Então, essa é uma das questões chaves do Eneagrama, né? E aí, então, desde lá atrás, o Eneagrama vem construindo, vem agregando conhecimentos. Depois ele foi trazido para nós, né, para o Eneagrama moderno, ele foi trazido por Gurdjieff para o Ocidente e foi utilizado com o mesmo objetivo, ajudar as pessoas a superarem. Tá dando sinal de pouca bateria aqui, mas estava cheia a minha bateria. A superarem as suas questões, as suas dificuldades e se tornarem seres humanos mais plenos, mais virtuosos, né, mais felizes. Esse era o objetivo. E Gurdjieff utilizava o Eneagrama. Depois de Gurdjieff, né, vem vindo, e a gente tem alguns nomes, como Ichazo, como Cláudio Naranjo, que foram pessoas que pegaram, que eram psiquiatras, psicólogos e tal, eles pegaram esse conhecimento, eles detectaram a riqueza desse método, e aí eles aprofundaram o conhecimento na ciência. Em grandes universidades, levaram e começaram a desenvolver o estudo aplicado, de juntar grupos de pessoas e fazer o trabalho e fazer análise científica mesmo, né? Então, coletar amostra, repetição, padrões. E aí que se criam e se fortalece o entendimento desses padrões de comportamento que se repetem
tendo sempre como princípio, como uma base, o fato de que nós tendemos a fixar um tipo, um certo padrão de paixão, que é um tipo de um vício emocional, e de uma virtude também. Então, esse foi o olhar que a psicologia veio trazendo. Aí nós temos o Dom Riso e o Russ Hudson, que foram nomes muito importantes também do Enneagrama atual, que desenvolveram desdobramentos em cima disso. Então, né, que nos mostram, assim, os padrões. Então, assim, é muito rico esse conhecimento, Cacá. E o que é lindo é que ele parte de uma sabedoria, é quase mística, se a gente for pensar, mas que foi sendo desdobrado e foi trazido para um uso que hoje grandes organizações do mundo, as maiores, estão utilizando muito o Enneagrama. Para quê? Para entender como é que as pessoas se comportam, o que motiva o comportamento das pessoas, para conseguir estabelecer relações melhores, né? Enfim, porque hoje você sabe que as relações são tudo, né? Em qualquer espaço, tanto no nosso mundo pessoal quanto empresarial. Falei um monte, né? Mas eu só queria, antes de você falar, Cacá, eu só queria dizer assim, que da história que você contou, eu acho impressionante, a gente já falou sobre isso, destacar o quanto que exatamente essa historinha, ela é a metáfora do trabalho e do entendimento que a gente tem, né? A linha que eu trabalho, ela tem da missão do Enneagrama. Que eu acho muito bonito, porque é a mesma missão, né, Cacá, de estudar uma sabedoria ancestral como essa, que você está nos trazendo, que é preciosa, que as pessoas muitas vezes desconhecem, mas que nos mostra o que nós precisamos integrar, o que nós precisamos buscar, né? Esse salvamento desse irmão mais novo que precisa de ajuda, que precisa de amor, de orientação, que precisa soltar suas cascas para se reconhecer, né? E a coisa de esquecimento, né? Pode falar. O que você Não, fala? sim, nós conversamos tanto, né? Conversamos muito assim sobre essas, vamos dizer assim, o que cada uma dessas sabedorias tem, né, para oferecer para o desenvolvimento humano, né? Na tradição tupi, onde que eu vejo também um grande ponto assim, que já não é questão, não é um ponto em comum, mas que o que um tem de experiência e que o outro traz, onde os dois podem se ajudar mutuamente, né? Em termos de ciência, né? De autoconhecimento. Na tradição tupi, o que eu tenho percebido, né? Ela desenvolveu uma habilidade, uma capacidade, e dessa habilidade e capacidade se desdobrou-se, vamos chamar aqui de ferramentas, né, para compreender melhor a essência, a alma. A tradição tupi entendeu toda uma cartografia da alma. Por exemplo, na tradição tupi, o Yanderuvuçu, a nossa essência, é uma estrutura vibratória, né? Daí, inclusive, eu sempre falo, né, nas minhas palestras, o Yin Yang, né, é uma estrutura vibratória, né, onde o seu corpo original é luz, né, e onde essa estrutura vibratória e luminosa, ela tem um princípio de manifestação, né, que se apresenta, né, aquilo que os Guarani chamam de Anderecó, se apresenta como temperamentos, potências co-criadoras, enfim. E assim vai se desenvolvendo. Então, a tradição tupi esmerou-se na identificação dessa cartografia da alma, da essência, né? Para que o irmão mais novo pudesse enxergar essa dimensão, que na verdade é uma dimensão dele mesmo, né? Maior em si.
Agora, ela não se aventurou numa cartografia da personalidade. E aí é que eu vejo que o Enneagrama, né, soma, né? Porque nas nossas conversas, na minha experiência, né, o Enneagrama traz uma cartografia da personalidade, né? Como é que é essa cartografia, né? Assim, de uma maneira bem básica, assim, né? Para as Sim, pessoas assim, entenderem. sim, Cacá, de uma maneira básica, porque essa cartografia é o que a gente estuda, desdobra no curso, né? É. São horas para gente olhar, mas é exatamente isso que se falou. O que é muito lindo, porque enquanto a gente estuda na sabedoria tupi qual é essa cartografia da essência, né, dessa consciência, de tudo isso, no Enneagrama, nós partimos, sim, do entendimento de que há um desdobramento, né? Que vou explicar um pouquinho como é que funciona assim essa visão, né? A gente parte de uma visão dentro do Enneagrama de que tudo parte desse uno, né? E que tá dando sinal aí que vai acabar minha bateria, por acaso? Não, não, né? Não, Tá. Se não. cair, a gente Aqui volta. está tranquilo. Tá. Então, tudo parte desse, nós partimos desse uno, dessa origem divina, né? Quando nós encarnamos ou que nós nos manifestamos aqui nesse plano de existência, o que é representado pelo triângulo do Enneagrama, nesse momento em que a gente faz essa passagem para o mundo tridimensional, o que acontece é algo similar à metáfora do raio de sol. Vamos imaginar que a origem divina, que o divino ele fosse representado por esse sol, por esse raio de luz. Né? Quando ele atravessa um prisma, representado por esse triângulo, ele se desdobra, né? Ele se desdobra nas cores do arco-íris. Então eu gosto de usar essa metáfora porque nós, seres humanos, nós adquirimos uma qualidade nesta existência que seria de um desses tons. Então, imaginemos que o desdobramento gera 9 cores do arco-íris, não 7. E que um desses é o que cada tipo, e aí vem a palavra tipo, né? Que ela é representada por um número. E aí a gente entende lá, estudando Pitágoras, o que significa um número para Pitágoras, que é uma essência divina, na visão dele, né? É muito mais do que qualquer rótulo escrito com alguma palavra. Um número é algo muito, muito maior, né? Então, por isso esse número. Então, cada um desses números tem esse tom. E o que acontece? Esse é o tom da nossa essência. E essa essência, ela vem com uma missão para esse mundo, porque a gente não vem aleatoriamente. Se a gente vem para cá, o objetivo é que a gente cumpra algo com esse tom, com essa luz, com essa essência divina. Digamos que a minha é azulzinha, Cacá, né? Eu tô de roupa azul. Então, o que eu vim fazer com essa luzinha, nesse tom azul aqui? Eu vim manifestar algo, eu vim ensinar algo, eu vim aprender algo usando essa luz, esse dom, esse tom. E então, esse é o princípio da essência, né? Da essência no Enneagrama. E então as essências não seriam iguais às nossas essências. Então veja só que lindo. Ao mesmo tempo que nós somos todos iguais, unos, partimos do uno, somos um com o todo, quando a gente se manifesta aqui, a gente não é igual a todos. A gente tem um tom único. Começamos partindo daí. E aí o que se forma em torno dessa essência é algo que é muito providencial nesse mundo tridimensional, que é uma proteção que nós precisamos para dar conta de que essa essência consiga existir, consiga lidar com as limitações desse mundo, que são gigantes. Principalmente com os medos que vão surgindo, porque acontece nesse momento, Cacá, em que há essa entrada, em que a gente perde, né? A gente não faz mais parte daquele
todo daquele uno, vem aquela sensação da separação, aquela perda da memória de que eu sou parte da origem, aquele esquecimento que você contou na historinha aí, né? Há um esquecimento que as muitas sabedorias e religiões, né? Elas falam desse mesmo ponto, desse esquecimento de si e da nossa origem. O Eneagrama traz isso também. E esse esquecimento, Cacá, gera medo. Porque a gente entende que nós estamos perdidos, separados de tudo. E que nós precisamos fazer alguma coisa para nos salvar. Porque agora eu tô aqui, sozinho, perdido, e eu dependo de mim mesmo. Então, o que eu faço? Eu começo a criar camadas de proteção em torno de mim, que é o que o irmão mais novo fez. Ele começou a se viver, achou muito interessante aquele mundo. Aliás, essa é a missão, é estar aqui, é viver, é se manifestar. Mas eu não vou dar conta. Tudo certo aí? Aqui dá umas piscadinhas. E essas camadas protetoras, elas são feitas de quê? Das nossas crenças, que é o que você veio falando aí, dos nossos padrões, dos nossos medos, das nossas estratégias de defesa, dos nossos mecanismos e das armadilhas que nós mesmos acabamos criando para nós, por causa desses medos. E como é que é formado, como é que chama esse pacote que vem ao redor da nossa essência para proteger tudo, a nossa luz, a nossa essência? Se chama de personalidade no Eneagrama. Persona. O Domingos Cunha, que é um dos meus professores, ele fala às vezes que isso é um airbag da alma. Que eu adoro, eu acho maravilhoso. Porque é isso, porque é bem importante ter um airbag, né? Se der qualquer coisa, ele é quem nos salva. Mas ele é um airbag, ele não é quem eu sou. Então eu sou o kit. Eu sou o kit alma, essência, né? Personalidade. Eu sou esse pacotinho aqui nessa existência. Mas é nessa existência. Quando eu sair dessa existência, eu não vou levar o pacotinho com airbag. Eu vou voltar como essência. Então, essa é a questão que, se a gente estudar o Eneagrama apenas olhando a casca e o pacotinho, ou a capinha protetora, que eu gosto de chamar, a gente vai olhar com um olhar muito limitado, vai esquecer do irmão mais velho. E é ele que traz a nossa missão. É ele que traz para nós o entendimento do que é que eu estou fazendo aqui e o que é que eu preciso entregar para esse mundo. E é dali que vem as minhas virtudes, os meus talentos mais profundos, né? Eu sou tão apaixonada por isso que eu falo sem parar, Cacá. Agora fala você um pouquinho. Eu vou pegar o carregador, tá? O que eu queria comentar, assim, dentro do que você disse, é justamente o fato de que, para a tradição, a antiga tradição, né, Tupi, é uma tradição milenar, o grande desafio de nós, enquanto seres humanos, reconstituir, nos reequilibrar, né, reconstituir essa unidade dentro de nós, né? Aquilo que a psicologia, né, que o Jung, né, vai chamar de individuação, nos tornarmos indivíduos, né? Indivíduos, quer dizer, sem dualidade, né? E, ao mesmo tempo, reconhecer o que cabe a cada uma dessa parte nossa, né? O irmão mais novo tem o seu papel, que é de atender às nossas necessidades básicas, cuidar do mundo de fora, né? Eu sempre falo isso. O irmão mais novo cuida do mundo de fora, atende às nossas necessidades básicas, né? O irmão mais velho cuida do mundo de dentro e atende a nossa capacidade de inspiração, conexão e autoexpressão, né? Expressão do coração, autoexpressão, expressão justamente dessa dimensão maior de nós. E isso é um imenso desafio, né? Porque
entre um ponto e outro tem o que na tradição a gente chama de Ivirainru, que você falou aí, na verdade, né? Ivirainru significa árvore de crenças. Tem toda uma árvore de crenças que obstrui, né, a unidade dessas partes, né? E os nossos velhos, os antigos, né, velhos de sabedoria, estou falando de milênios assim, realmente desenvolveram algumas técnicas, né, para que haja essa aproximação, né, a prática da espreita, que envolve, na verdade, a prática da espreita é uma meditação, é um sistema contemplativo, meditativo, né? A prática de treinar, né, o sair do torpor, sair do esquecimento, do autoesquecimento, né? A prática da atenção, né? A prática da presença, enfim, nós somos criando, né, baseado na experiência da sabedoria antiga, técnicas e práticas para buscar essa reconexão, né? No entanto, eu devo dizer para você que eu experimentei através de você o Enneagrama, né? E eu percebi na tua condução e naquilo que eu vivenciei que existia partes de mim que eu não conseguia enxergar no sentido da minha personalidade que me impunha determinados comportamento, um determinado comportamento que eu, mesmo praticando meditação, a prática da espreita, a prática de a anamnese, como a gente fala, né, nos estudos da Unipaz, o Enneagrama me ajudou a identificar porções que eu não conseguia identificar e que atrasavam a minha vida, né? Que atrasava a minha vida no sentido assim de ter uma visão realmente real, mais verdadeira de mim mesmo e de alguns comportamentos que eu tinha, né? Não tenho mais porque quando desvela a gente consegue mudar, porque tem determinados hábitos arraigados em nós que estão estruturados nessa personalidade que se a gente não olhar para ela com cuidado a gente acaba repetindo padrões, né? Principalmente os padrões que, na linguagem da psicologia, né, são chamados de padrões limitantes, né? Ou que distorcem, né, a nossa conexão, nossa vitalidade, a nossa harmonia, né? Então, aproveitando aí o último, nós estamos, não sei, acho que um pouco menos de 10 minutos, né? Eu queria deixar isso, né, dito aqui, porque quanto mais a gente ter de possibilidade, tendo de conhecimento de nós mesmos, usando esses mapas, né, o mapa da alma, o mapa da personalidade para nos guiar, nossa, isso representa um passo muito grande no nosso caminho evolutivo, né? Um passo realmente assim quando eu falo autoconhecimento, não é de ter mais informação sobre alguma coisa, né? Mas de sermos mais íntegros, mais harmoniosos conosco mesmo, né? E o Enneagrama possibilita, nessa direção da essência, que é a tua linha, né? Realmente a gente conectar com essas qualidades nossas, né? Mas tem que realmente passar pelo conhecimento, né? E aí eu Sim, queria que você falasse mais dessa proposta desse curso, né? Que você vai oferecer para a gente. então, Cacá, te agradeço pelo teu depoimento, né? E realmente, Cacá, eu conheço você há muito tempo, né? Sei do teu caminho de busca e de desenvolvimento de trabalho mesmo, né? De consciência, E é interessante como mesmo quando a gente trabalha profundamente, né? Nossa ampliação de consciência, nossa conexão, nosso centramento, existem elementos
que passam despercebidos porque são padrões que a gente repete desde sempre. E eu acho que essa é a grande riqueza do Eneagrama. O Eneagrama, a gente vai inicialmente através, a gente vai conhecer de fora para dentro. Como assim? É porque a gente começa olhando o comportamento. E o comportamento é a grande chave para a gente ir, eu gosto de usar a metáfora da cebola, para a gente ir tirando as camadinhas e desfolhando, e quando a gente chega, através do formatinho do nosso comportamento, a gente vai descobrir qual que é essa essência. Por isso a gente chama de mapa. E isso é algo que está traçado, que está entendido, que está estudado, e que é um facilitador gigante da nossa autodescoberta, do nosso autoconhecimento. Então, assim, realmente eu venho facilitando grupos e trabalhos individuais de coaching com o Eneagrama, e é realmente maravilhoso, é lindo ver como o Eneagrama pode ajudar para facilitar esse caminho, para que a gente olhe, né? E aí exige o que, gente? Honestidade, coragem de você olhar, né? Tem que estar disposto a olhar e dizer, ó, tô vendo, né, Cacá? Né? Um homem com a caminhada do Cacá, né? Com a experiência, a mestria do Cacá, né? Algo que eu admiro muito, que é essa humildade de dizer, não, peraí, deixa eu olhar para isso. Nossa, isso aqui não tá legal. Olha, como é que eu não tinha me percebido isso antes, né, Cacá? Isso todos nós temos. E a gente tem sempre uma camadinha a mais, né, Cacá, para a gente ir desfolhando. Sim. Então, é um caminho que segue. E o curso, eu sempre fiz ele presencial, né, com vivência, enfim. Dessa vez a gente vai fazer ele online, né? Esse momento nos pede que a gente trabalhe dessa forma, está sendo adaptado, está, né, tá sendo construído com muito amor, né? Essa é uma característica, sim, do meu trabalho, colocar o amor mesmo, o coração, para fazer que seja um momento especial. E nós vamos conhecer quais são essas 9 personalidades, essas 9 essências, que é uma coisa só, mas que são 2 aspectos nossos que nós temos que olhar, sim, né? E também tem uma coisa que eu acho muito linda, que nesse primeiro momento de conhecer o Eneagrama, nesse curso, o objetivo também é ampliar nosso olhar para o outro. Porque quando eu olho e eu percebo que por trás daquele comportamento que eu estou habituada a ver no outro, existe uma ferida, existe uma dor, existe um medo, que ele é tão profundo, é tão essencial e ele é tão justo, né? Não sei se essa é uma boa palavra. Faz sentido aquele medo para aquela pessoa. Eu começo a olhar com um outro tipo de empatia, de compaixão. Então, esse também é um foco que eu dou para o trabalho. Assim, não é conhecer o outro para manipular o outro. Pelo contrário, é conhecer esses padrões para a gente dizer, nossa, todos nós temos as nossas armadilhas, as nossas cascas, os nossos absurdos que a gente criou, os nossos medos que fazem muito sentido, as nossas crianças feridas. Então, é isso que a gente olha nesse primeiro momento do curso, Cacá. E é bem especial, ele é profundo, ele mexe muito com a gente, é um momento de descoberta muito forte. Assim. Então, eu quero convidar a todos que se sintam chamados para esse momento, né? Que ainda não têm conhecimento, né? Não tenham feito esse caminho, que se juntem a nós, né? Que venham participar, vai ser muito especial. E o fato de ser online torna ele mais barato e mais confortável. Então, tem os 2 lados, né? Tem o lado de que o presencial sempre é maravilhoso, mas o online tem algumas vantagens. Né? E as inscrições, então, do primeiro lote eu prorroguei, era até amanhã, mas eu vou deixar até domingo, né? O valor promocional. E depois, até o dia 21 é o dia que começa o curso. São 4 encontros de 3 horas. Dia 21 e 22 de julho, e os outros 2 é dia 27 e 28. Então, é terça e quarta, segunda e terça de julho. 4 encontros de 3 horas. Acho que é isso. Será que falta alguma coisa? Está no site www.eneagramaessencial.com.br.
E no Instagram aqui tem todas as informações também, tem link de acesso, bem tranquilo. O pagamento pode ser parcelado em até 10 vezes sem juros, tá? Isso para a gente facilitar, porque esse é um momento que às vezes